Vamos lá, então hoje a gente vai falar sobre, acho que um dos assuntos mais legais aí do livro até agora, né? Que é a questão dos anjos, demônios e Satanás. Né? Um assunto às vezes meio polêmico, meio tabu. A gente não vê muitas igrejas falando sobre esse assunto, né? Mas assim, eu acho importante, principalmente esse livro, o Base da Fé, ele acha importante a gente pensar nisso, entender isso, né? Até agora, então, nesse livro, a gente trabalhou a criação no campo físico, né? No campo da matéria. E agora sim, ele vai entrar numa parte que é mais espiritual da criação, né? A criação assim como Deus criou a terra, criou a água, o ar, os animais, os seres humanos, ele também criou os seres espirituais, né? E os seres espirituais são, são chamados de anjos, né? Então, esses anjos, eles são criados por Deus. Já de antemão, vamos já deixar claro que os anjos, todos eles foram criados bons, mas que eles pecaram e eles tiveram, é, pelo livre-arbítrio deles, eles puderam também escolher pelo pecado, e aí surgem a questão dos demônios e de Satanás, né? Mas todos eles são anjos, então basicamente a aula de hoje vai falar sobre anjos, né? Quem são os anjos, né? Segundo o Gruden, que a gente lê aí no nosso livrinho, os anjos são seres espirituais. Então, se eles são seres espirituais, significa que a gente não consegue vê-los, porque eles são espíritos. A gente não consegue vê-los porque Deus também não quer, porque se Deus quiser que a gente veja, eles aparecem para a gente. A gente consegue ver eles, tanto demônios como como os anjos, né? Então, assim, eles são seres espirituais, então, assim, naturalmente, seres espirituais a gente não consegue ver. Mas eles também são seres criados, né? Eles não são que nem Deus, que são, assim, seres eternos no sentido de que eles já existiam e existem e vão existir para sempre? Não, porque eles foram criados. Então, existe um ponto onde eles começaram, né? Os anjos, eles têm um início. Não é igual Deus. Deus não tem início, porque ninguém criou Deus. Deus é o Criador. Uma outra coisa que os anjos são, eles são dotados de julgamento moral, né? Ou seja, eles têm essa ideia de certo e errado, eles têm essa questão de decisões, de escolhas, né? E eles também sabem a questão da culpa e da absolvição. O problema é que, uma vez que os anjos erram, eles não podem ser absolvidos. Por quê? Porque eles não têm uma segunda chance. Uma outra coisa que o livro fala também é que os anjos são dotados de uma elevada inteligência. E, porque eles são espíritos, eles também não têm corpo físico, né? É muito interessante isso. Então, assim, é importante a gente entender essa dinâmica dos anjos, né? Porque essas características mostram para a gente que os anjos são diferentes de Deus. A gente não pode considerar anjos como Deus e nem orar para os anjos, né? O livro, o Gruden, ele gosta de falar que os anjos são guerreiros de Deus ao nosso favor, né? Neemias 9:6 diz: só tu és o Senhor, fizeste os céus, mais altos céus e tudo que nele há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram, né? Então, esse exército dos céus são os anjos, né? Então, assim, uma coisa que a gente precisa entender também é que os anjos são espíritos que não podemos ver, a não ser que Deus queira que nós vejamos. Então, ninguém vai para o céu se não vê anjo. Calma aí. Você não precisa de ver anjo para ir para o céu, né? Então, assim, sim, você pode passar a sua vida inteira sem ver anjo. Eu nunca vi um anjo e não faço questão de ver um anjo. Tipo, minha fé não vai aumentar e nem diminuir se eu ver um anjo na minha frente, né? Então, é muito importante a gente entender isso. Hebreus
1,14 diz: os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, né? Então, assim, eles são, então, em outras palavras, eles são esses espíritos ministradores enviados para servir. Então, a função dos anjos é servir os homens. Vamos olhar um pouco mais aprofundado aí para a questão das funções, as funções dos anjos, né? Então, a função dos anjos, primeiro, eles nos protegem. Como a gente tem essa ideia de que os anjos a gente não consegue ver, então também a gente não sabe, não consegue ver os anjos protegendo a gente. A gente não consegue ver o anjo segurando o nosso avião quando a gente está lá dentro para o avião não cair. A gente não consegue ver o anjo se colocando na frente da gente quando a gente está jogando bola e um cara vem chutar a nossa canela e ele nos protege. Então, assim, não tem como a gente considerar que a gente pode ter certeza absoluta que aquilo que foi realizado foi o anjo que protegeu, mas a gente entende que o anjo, ele nos protege. Lá em Salmos 91, 11 e 12, diz: porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Né? Então, assim, realmente eu entendo que os anjos, eles têm essa função de nos proteger principalmente contra os nossos inimigos, no sentido de que existem 3 grandes inimigos na nossa vida. Né? A gente tem os demônios, a gente tem o eu e a gente tem o mundo. Então, assim, os anjos, eles nos ajudam e nos protegem contra esses inimigos, o mundo, eu mesmo e os demônios. Então, assim, sempre que a gente está num evento, por exemplo, por que a gente monta, muitas pessoas montam equipe de intercessão? Nessa equipe de intercessão, a gente está orando para Deus proteger as pessoas, para que Deus toque nas pessoas, para que o inimigo não venha oprimir, atrapalhar a obra de Deus. E nessa oração de batalha espiritual, dizem que existe uma batalha espiritual nas regiões celestiais aí, em relação os demônios e os anjos, por conta da nossa oração, que nós estamos pedindo para ele nos proteger. Então, assim, existe essa proteção, essa função de proteção que os anjos têm para com a humanidade. A outra coisa que os anjos nos servem é que eles também juntam-se a nós em adoração. Então, em Hebreus 12, 22, faz: mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, e chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, assim, os anjos, eles também entram em adoração com a gente, né? Eu não sei de vocês, mas assim, eu já experimentei algumas vezes, você está em momentos de adoração que você não sabe de onde vem tanta voz, né? Eu já senti isso muito fundo no meu coração e ficava pensando assim: nossa, tem tudo isso, tem só isso de gente, mas tem tudo isso de voz que de certa forma eles acrescentam em adoração a Deus, né? E quando a gente adora, eles também adoram. E Apocalipse fala, né, várias vezes que os anjos eles estão em adoração ao nosso Deus. Uma outra função, um outro papel do anjo que a gente precisa entender é que os anjos também são mensageiros. Eles são mensageiros, né? Então, quando a gente vê em Mateus 28, o anjo disse às mulheres ali na ressurreição de Jesus: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. E lá também no chamado de Maria, né? Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Então, uma das funções do anjo também é trazer alguma mensagem importante para as pessoas. O texto fala que Balaão também ouviu
um anjo falando com ele e tal, né? Então, assim, existem essa questão dos anjos, né? Outro dia o Rodrigão estava perguntando para mim daquele texto onde Jacó briga com um ser celestial, né? E ele, o Jacó vai encontrar com Eliseu, e aí Jacó manda a família, manda presentes na frente, e ele fica ali, e ali no Vale do Jaboque, ele tem uma briga ali com o anjo, né, e com o ser celestial, e que algumas pessoas acham que aquilo ali é o próprio Jesus Cristo, mas a maioria dos teólogos considera que aquilo era um anjo do Senhor que veio trazer a mensagem para o Jacó, e nessa mensagem Jacó pediu a bênção de Deus, ele lutou pela bênção de Deus e conseguiu a bênção de Deus pela sua insistência em relação ao anjo. Ele falou para o anjo assim, não, você não vai sair daqui enquanto não receber a bênção. E ficou ali naquela luta, né? Então, o anjo também tem essa função de trazer alguma mensagem para os seres humanos. Os anjos, eles são poderosos. A gente precisa entender essa ideia de que o Salmo 103 diz: bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Os anjos, eles são mais poderosos do que os homens. Isso é que a gente entende na palavra, e a teologia também explica que os anjos, eles são muito mais poderosos do que os homens. Mas, assim, se você fizer uma comparação do ser anjo e do ser humano, ser o ser humano é muito mais importante do que o ser anjo. Então, assim, os anjos gostariam de ser seres humanos, né? Por algumas razões, né? Por algumas razões. Uma das razões importantes é essa, é que Deus tem misericórdia dos humanos, mas dos anjos não, né? Não tem, o anjo, assim, não tem segunda chance. Então, assim, lá em 2 Pedro diz assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo, né? Então, assim, os anjos, eles não têm a segunda chance. Então, por exemplo, a humanidade, Adão e Eva, quando eles pecaram no Éden, o que aconteceu? Deus expulsou eles do Éden e deu a oportunidade de uma segunda chance para que eles pudessem o quê? Se reconciliar com Deus, serem restaurados, deles serem redimidos e participarem da redenção do Senhor, para eles se tornarem povo novamente. Então, assim, os anjos não têm. Aí você pode perguntar para mim assim: ô Joel, mas se os demônios e o Satanás já foi lançado no inferno, o que eles estão fazendo aqui na Terra hoje, né? Então, se eles foram lançados, por que eles estão aqui na Terra hoje? Eu vou responder essa pergunta agora para já aliviar uma das questões, né? Na verdade, a gente precisa entender que Deus é eterno, no sentido de que ele é o ontem, hoje e o amanhã. Então, assim, para nós existe conjugação verbal, mas para Deus não existe conjugação verbal. Então, assim, os anjos já estão condenados já, ponto final. Eles pecaram e acabou. Para eles acabou, não existe outra chance. Então, os demônios e Satanás já estão julgados e condenados aos olhos de Deus, não aos nossos. Aos nossos, eles ainda estão aqui fazendo bagunça, e eles ainda têm um propósito para tudo isso, né? Então, assim, é importante a gente entender que eles, aos olhos de Deus, ele já lançou no inferno. Mas, assim, para nós que somos temporais, isso ainda vai acontecer na volta de Jesus. Outra coisa muito importante que a gente precisa entender é que nós devemos estar cientes da existência dos anjos, sabendo que eles não nos protegem, né? É importante a gente saber da existência deles? Sim. É essencial para a sua vida? Você vai ser salvo por causa disso? Não. Mas é importante a gente saber. Mas uma coisa muito importante quando a gente fala em anjo, uma coisa muito importante para as nossas vidas é: nós não devemos orar e nem adorar anjos. Isso aqui é muito importante, pessoal. Tem muita gente em casa aí, quando as crianças vão dormir, fala assim: vamos pedir para o anjinho proteger a gente durante a noite. Não, pessoal,
Isso não compete, isso não existe. Não faça oração para anjo, sempre ore para Deus. Não existe oração para anjo. Os anjos, eles têm essa função de servir, mas a nossa oração toda é voltada somente para Deus, para Deus. E outra coisa, adorar a anjos também não. Então, se você vê alguma música que está adorando o anjo, pode tirar da sua lista, do seu playlist de músicas evangélicas, porque assim, essa música não convém, porque não existe essa questão da adoração dos anjos, né? Uma vez João, no Apocalipse, ele tendo aquela visão tal do final dos tempos, tal da revelação de Deus, ele teve vontade de adorar um anjo. Ele tentou adorar um anjo. Olha só o que aconteceu em Apocalipse 19, 9 a 10. E o anjo disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, assim, João, que viu toda aquela glória, que viu o trono de Deus, que viu o final dos tempos, a revelação dos anjos, ele viu isso quando ele foi adorar a Deus, tomou um sacode ali e entendeu que não era para fazer isso, ou seja, não é para adorar anjos, né? Os anjos não foram feitos para ser adorados, a gente só deve adorar a Deus, amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Então, vamos lá. Então, o que são os demônios, né? Vamos lá para a segunda parte da nossa aula, que seria os demônios. Quem são os demônios? Os demônios, então, são anjos maus que pecaram contra Deus e hoje praticam o mal. Então, assim, esses demônios, eles são anjos que pecaram, né? A gente não sabe exatamente como eles pecaram. Existe um texto no Velho Testamento que fala do rei Tiro e que ele era como se fosse um anjo e esse cara desejou ser igual a Deus e no desejar ser igual a Deus ele pecou e por causa do seu pecado ele foi condenado e ele foi banido da terra, né? Mas assim, esse texto não compete, a maioria dos teólogos não usa esse texto para definir a origem dos anjos, dos demônios, e quando isso aconteceu. Então, a Bíblia não relata quando isso aconteceu. Se a Bíblia não relata quando isso aconteceu, é porque essa informação não é tão importante assim para todos nós, né? Então, assim, isso não vai abalar a nossa fé, né? 2 Pedro 2,4 diz: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Então, assim, mais uma vez, os demônios, eles não têm uma segunda chance. É interessante e importante a gente entender que os demônios, eles não foram criados maus. Todos eles foram criados anjos bons, segundo a vontade de Deus, mas aconteceu que eles pecaram e foram criados e se tornaram seres do mal. Uma outra coisa que a gente tem que entender é que tudo que Deus criou era bom. E a gente entende também, a Bíblia não nos diz quando eles caíram. Se a Bíblia não diz quando eles caíram, significa que isso não é um fato tão importante que pode basear a nossa fé nesse fato, né? E eles não conservaram a sua posição de autoridade e foram lançados no inferno. Mais uma vez, a conjugação verbal dessa frase que eu coloquei aqui, ela está no ser eterno. Então, o ser eterno de Deus entende que eles já foram lançados no inferno. Mas para nós que somos cronológicos e temos relógio, ainda não sabemos ainda quando isso vai acontecer. Judas 1,6 diz assim: e os anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo, para o grande dia, né? Então isso aqui é a definição básica de quem são os demônios. E o chefe dos demônios é o Satanás.
né? Satanás é o nome próprio do líder dos demônios que falou com Davi e com Jesus. Dois textos que a gente vai ver de como Satanás é chamado. Ele falou com Davi e falou com Jesus. Lá em 1 Crônicas 21, Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Então, Satanás levou Davi a fazer esse recenseamento. E nesse episódio, a gente vê que o próprio Satanás falou com Davi. E lá, né, na tentação do deserto, Jesus disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Tem um outro momento onde os discípulos foram levados para fazer uma missão, chamada a missão dos 70, e quando eles voltaram muito alegres, porque muitas pessoas tinham se convertido e tinham conhecido o reino de Deus e se arrependido dos seus pecados. E o texto diz assim, que eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, né? Então, quando a gente tem vitória, a gente tem essa visão enigmática, espiritual, não, que a gente não vê, mas sabe que Satanás cai do céu como um relâmpago. Bom, outros nomes que a Bíblia dá a Satanás é Beelzebul, o príncipe do ar, a serpente, o maligno, tudo isso são nomes que são dados também para Satanás, né? O diabo também é um nome que se dá para Satanás também, né? Então vamos dar uma olhada nas ações de Satanás, porque quando a gente define quem Satanás é e define quais as ações de Satanás, a gente tem uma perspectiva melhor para combater, para ir contra a ação de Satanás nas nossas vidas, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ver das ações de Satanás é que Satanás é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. João 8 diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, assim, a mentira é uma estratégia de Satanás. Mesmo quando a gente vê aquela conversa da Eva com a serpente no paraíso, a gente vê que Satanás estava tentando mentir. Mesmo Jesus no deserto, a gente vê que Satanás estava deturpando a palavra de Deus para que Jesus pudesse cair em pecado naquelas tentações, mas Jesus não caiu. Então é importante a gente entender isso, sim. Por que é importante? Porque essa é uma estratégia que Satanás usa nas nossas vidas. Satanás quer olhar para você e falar assim: você é um incompetente. Satanás olha para você e fala: você é um cara todo errado, né? Você não é cristão de verdade, né? E aí a gente olha assim para as nossas vidas e a gente acaba às vezes acreditando mais na mentira de Satanás do que na verdade de Deus para as nossas vidas, né? Então é muito importante você entender isso, porque Satanás ele usa esse recurso para atormentar a sua vida. O Espírito Santo, né, quando a gente fala de pecado, no capítulo 8, no 9, sei lá, quando a gente fala de pecado, a gente entende assim que o Espírito Santo revela o pecado para nós, mas Satanás, ele acusa as nossas vidas. Então é muito importante a gente entender essas ações de Satanás. Outra ação de Satanás é que ele pecou desde o princípio. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. E para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, Satanás pecou desde o princípio e ele quer fazer com que a gente continue nesse pecado e a gente afunde nesse lamaçal de pecado nas nossas vidas. Uma outra ação de Satanás que a gente olha na Bíblia é que ele cega as pessoas. O Satanás, ele procura fazer com que você não enxergue a Deus, né? Esses dias eu estava pensando aí como que
acontece essas coisas, né? E pensando assim na humanidade, porque toda a humanidade ela não consegue enxergar a Deus. Eu estava fazendo, acho que um estudo de Efésios, capítulo 3, e a gente entende assim, eu entendo em Efésios, capítulo 3, que todas as pessoas, elas não têm a capacidade de enxergar a Deus. Mas a graça e o poder do Espírito Santo, quando age em nós, ele tira de nós essa venda, esse véu que nos separa de Deus e a gente consegue enxergar, né? Então, lá em Coríntios está escrito assim: o Deus dessa era, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, nós, sem o poder do Espírito Santo e a graça de Deus, a gente não consegue entender a salvação. É por isso que, às vezes, eu entendo que a salvação, ela começa primeiro por uma ação de Deus nas nossas vidas e depois a gente tem um entendimento real da salvação. Fica aí uma dúvida, né? Depois, no final da aula, eu quero que você me dê essa posição. O que vem primeiro, a fé ou vem a ação de Deus? Deus age primeiro em nós e depois a gente recebe a fé e entende a graça? Ou primeiro vem a graça e a fé e depois a gente tem a ação de Deus de transformação ou de conversão nas nossas vidas? Qual será a ordem dessas coisas? Vai ter umas aulas que isso aqui vai ficar mais claro, mas a gente pode pensar nisso. Então, Satanás tem várias estratégias. Satanás, ele tem a tentação, ele coloca dúvida nas pessoas, ele mente, ele é um assassino, ele traz confusão no nosso meio, ele traz medo para nós, inveja, ele traz doença, ele gera culpa nas nossas vidas, orgulho e calúnia. Calúnia que é a mesma coisa que mentira, né? Mas assim, é importante a gente olhar para isso aqui e a gente ver que Satanás tem muitas estratégias para afastar a gente de Deus. Então toma cuidado, olha para todas essas estratégias de Satanás e toma cuidado com isso, porque o inimigo ele está doido para acabar com a gente, ele está doido para acabar com a obra gloriosa que engrandece o reino de Deus. Então, sempre que a gente tiver, por exemplo, no Wave, por exemplo, e a gente estiver fazendo algo que agrada a Deus, algo que edifica o reino, algo que traz edificação para as nossas vidas e para a vida dos jovens, pode ter certeza que essas coisas vão aparecer no meio de nós. Confusão vai aparecer, medo vai aparecer, inveja vai aparecer, culpa vai aparecer, tentação vai aparecer, orgulho vai aparecer, né? Então, assim, é muito importante a gente olhar para isso e detectar antes que isso estrague a obra de Deus, a obra que está sendo realizada através de nós em Deus, através de Deus em nós. A gente tem que saber lidar com essa realidade. Então, é importante a gente olhar para essas artimanhas e estratégias do inimigo. A atividade demoníaca, né? Existe uma atividade demoníaca. Satanás e os demônios estão ativos e causando o mal. Mas é muito importante que a gente entenda isso. Mas eles não são os únicos que causam o mal. E aí vem uma das questões mais bizarras e cruéis para a nossa vida cristã, que é de onde vem o mal e como que o mal trabalha, o mal e o sofrimento, né? Então, nem tudo que vem de mal nas nossas vidas vem por conta dos demônios, mas muitas coisas vêm de mal por conta das consequências do nosso pecado, do eu, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, e que são consequências daquilo que a gente plantou, né? Tiago 1, 14 a 15 diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e após ter se consumado, gera a morte. Então, assim, a gente precisa entender que eles não são os únicos. Eles têm essa ação sobre as nossas vidas, mas eles não são os únicos. Então, o que a gente deve fazer, então? Qual que é a nossa parte
quando a gente entende essa questão dos demônios e de Satanás, qual deve ser a nossa parte? 1 Pedro 5, 8 e 9 vai dizer assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, vigia, irmão, vigia mesmo, porque é importante a gente estar com a antena ligada e preparado para enfrentar e para batalhar essa batalha espiritual do nosso dia a dia, né? Então, assim, é muito importante. Existe um outro texto no Velho Testamento que fala sobre que nós deveríamos ser atalaias. Não sei se você já ouviu falar dessa palavra, atalaia. Atalaia é aqueles vigias que ficam em cima do muro de Jerusalém, e esses caras que ficavam em cima do muro de Jerusalém eram chamados de atalaias. E os atalaias, eles ficavam de olho, sempre olhando para fora para ver se o inimigo estava chegando. E aí, quando o inimigo estava chegando, eles começavam a avisar todo mundo: pessoal, o inimigo está chegando, se preparem, o inimigo está chegando. Então, a atalaia eram esses vigias que ficavam sempre atentos para não deixar o inimigo atacar a vida. Efésios capítulo 4, 26 vai dizer: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com os que tiverem em necessidade. Não deem lugar para o diabo. Né? É interessante essa ideia de que a ira, né, assim, já me perguntaram, se eu não me engano, ontem na live, uma menina perguntou sobre a ira. Não sei se você lembra, Rodrigão, uma menina perguntou se ira é pecado. Não sei por que ela falou isso, mas assim, eu acho que a ira não é pecado. O problema é que a ira, ela gera a confusão. Você pode ficar indignado com uma situação, né? Então, por exemplo, a gente olha para o governo brasileiro e a gente vê essa confusão que está acontecendo, tudo, e a gente fica indignado, a gente fica irado com a situação, mas, assim, apaziguem a sua ira e não deixe essa ira ficar por muito tempo, porque se ela ficar por muito tempo, a gente está dando lugar para o diabo e o diabo pode usar isso para bagunçar as nossas vidas. Então, não deem lugar para o diabo. Importante, aqueles que creem em Jesus precisam saber disso, né? Então vamos lá, Hebreus 2, 14 a 15 diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então, assim, a gente sabe que quando Jesus morreu, ele passou aqueles 3 dias, né, morto, e ele foi até o inferno, o Hades, e ele tirou de Satanás a chave, o controle da vida e da morte. Então, ele não tem mais o poder da morte. O poder da morte só está nas mãos de Deus, e o inimigo não tem poder para matar ninguém. Então, assim, por isso que a gente vê que tudo que o objetivo de Satanás pode ser matar, mas ele não tem o poder de matar, né? Então, assim, o único que tem o poder de matar e da morte é o nosso Deus, né? Então, a gente precisa entender essa questão. Colossenses 2, 1, 13 também, ele diz: quando vocês estavam mortos em pecados, na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo, e ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, tendo despojado os poderes e as autoridades e fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então a cruz é um triunfo para as nossas vidas, né? E se você é uma pessoa perdoada, lavada pelo sangue de Jesus, nenhuma acusação pode
te atacar. Sabe, o inimigo, quando a gente lê em Efésios, no capítulo 6, sobre aquela tal da armadura de Deus, na armadura de Deus, nesse texto, ele fala sobre as flechas inflamadas do inimigo, né? E eu acho interessante essa ideia que ele coloca como escudo da fé para que essa fé te proteja dessas flechas inflamadas. E às vezes eu fico pensando, sabe, que a flecha ela não é tão grande, e a flecha não mata, mas a flecha, quando ela entra em você com aquele fogo, ela incendeia a tua vida e te consome de dentro para fora. E eu fico pensando, sabe, essas flechas, elas são acusações que a gente recebe no nosso dia a dia. São brigas onde a gente xinga um ao outro, fala coisas horríveis um do outro, e essas palavras são como flechas inflamadas que podem entrar no nosso coração e que podem queimar a nossa vida de dentro para fora. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Outra coisa que o livro fala que é muito importante, devemos confiar na vitória de Cristo. Olha só, esse texto aqui é muito importante numa batalha espiritual. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo o nosso pensamento a torná-lo obediente a Cristo. Vai ter batalha espiritual? Vai. Vai ter oração de guerra? Vai. Né? Eu não sei se vocês já oraram por algum endemoniado, né? Se vocês já expulsaram algum demônio de alguém, né? Nunca teve essa experiência? Vocês têm que andar mais comigo, cara. Eu gosto pra caramba de expulsar demônio. Quando a gente fazia viagem missionária, as viagens missionárias tinha muito, porque viagem missionária é batalha espiritual, e na batalha espiritual a gente acaba entrando no terreno do inimigo, né? Tem até um texto, vocês lembram que existia muito esse termo tá amarrado, né? Por que que esse termo tá amarrado existe? Tem um texto na Bíblia que fala que a gente tem que amarrar o valente para pegar os seus pertences, né? E a ideia seria essa, de que a gente amarra o inimigo, a gente anula as ações dele para a gente ganhar as almas para o Senhor Jesus, né? Então, assim, é importante a gente ter isso, né? Não vou ficar falando aqui das minhas experiências, que eu gosto pra caramba de falar dessas experiências de expulsar demônio. Tinha uma época até que eu queria montar um grupo chamado Demônio Busters, né? E poder ficar caçando os demônios, né? Uma coisa muito triste, assim, que eu passei, só um relato que eu quero passar, assim, eu estava numa viagem missionária no Amazonas, a gente estava numa cidadezinha chamada Anamã, e no evangelismo de praça veio um bêbado, né? E esse bêbado, ele estava endemoniado. Eu acho que um dos meninos percebeu que ele estava endemoniado e me chamou. E eu fui lá orar por ele, né? Eu fui lá e expulsei o demônio da vida dele. E eu falei, aí quando esse homem voltou a si, eu falei para ele assim, senhor, acho que o nome dele era Gabriel. Eu falei para o seu Gabriel, você precisa falar para Jesus entrar, porque se Jesus não entrar no seu coração, o inimigo vai voltar e ele vai entrar de novo em você. Ele falou assim, não, mas eu quero que entre. Seu Gabriel, você quer que o demônio entre no seu coração? Ele falou, eu quero. Eu falei assim, puxa, então eu não posso fazer nada para o senhor. Eu tentei convencer ele, ele não quis, né? E aí ele então, eu larguei ele e deixei ele lá, né? E aí o demônio voltou na vida dele, ele começou a falar daquela forma esquisita, né? Mas assim, nós precisamos entender que existe essas batalhas e que nós temos essa autoridade para orar, para expulsar demônios, né? Podemos dizer com a autoridade do nome de Jesus que o inimigo saia. Isso é muito importante. Você tem essa autoridade, você já foi lavado pelo sangue de Jesus, você já foi restaurado, você está sendo restaurado na sua vida, né? É muito importante. Lá em Diadema, há muito tempo atrás, eu devia ter uns 18, 19 anos, quando eu vi uma vez no culto da noite teve um endemoniado, e a gente levou
esse camarada lá para dentro de uma salinha que ficava atrás do templo ali embaixo, na frente dos banheiros, né? Tinha uma salinha pastoral, a gente levou o cara lá e a gente começou a orar por ele. E aí não lembro quem era, graças a Deus eu não lembro quem era, mas o demônio olhou para essa pessoa e falou assim: você está em pecado, né? E aí eu até lembro que era um tal de pastor Reinaldo que estava ali em Diadema ainda, e o Reinaldo falou assim: você pediu perdão pelos seus pecados? O cara falou: eu não. Então ele falou: sai, pede perdão, depois volta, né? Por quê? Porque o inimigo, ele consegue ver, né? É importante a gente entender que o inimigo, ele não é igual a Deus. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. O inimigo não é nenhuma dessas três. Ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. O inimigo não tem todo o poder, né, para matar, para fazer o que ele quiser, para criar. E o inimigo não tem poder de ler a nossa mente, de ter o conhecimento total. Mas ele pode ver aquilo que a gente faz e aquilo que a gente fala, né? Por isso que é importante a gente sempre pedir perdão dos nossos pecados. E assim que ele pediu perdão, ele voltou e teve orando, não teve mais acusação, né? Então, reunindo os 12, Deus lhes deu poder e autoridade para expulsar os demônios e curar as doenças. Então, saiba disso. Você que é cristão, você que é lavado pelo sangue de Jesus, você tem essa autoridade para fazer isso, né? Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Então é muito importante a gente entender isso. Atos 8:7 diz: os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos e muitos paralíticos e mancos foram curados. Atos 16:18. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Não tem nenhuma regra para expulsar demônio, o que você precisa falar ou não. O que eu acho muito importante, né? Por exemplo, a gente tá aqui nós quatro, né? Tá a Aline, tá o Ameixa e tá o Rodrigão. Vamos dizer que num culto que a gente tá, estoura um endemoniado, o endemoniado aparece. O que a gente tem que fazer? Isso aqui é muito importante a gente entender. A gente vai nós quatro a gente vai pegar essa pessoa e vai levar para um lugar separado para orar, para a gente não ficar chamando a atenção de todo mundo e atrapalhar o culto. Quando a gente chegar lá dentro daquela sala, todo mundo tem que estar em oração, mas uma pessoa precisa conduzir a oração para expulsar o demônio dessa pessoa, né? Então, assim, uma pessoa, vamos dizer que é o Ameixa que vai conduzir. Então, eu e o Urso e a Aline, a gente está orando pelo Ameixa, orando pela pessoa endemoniada, pedindo para Deus libertar, falando para o demônio sair, mas o Ameixa, que é o líder que está ali naquela sala coordenando a oração, ele que vai falar com a pessoa. Então a gente precisa chamar a pessoa, não ficar conversando com o demônio, não é para ficar conversando com o demônio. Jesus não incentiva a gente a ficar batendo papo com ele, ficar perguntando de onde ele vem, quantos dedos ele tem, que cor que ele é. Não precisa falar. A gente precisa falar com a pessoa. A própria pessoa precisa abrir o coração dela e ela precisa receber Jesus Cristo no coração dela, ela precisa dizer: Jesus é o Senhor da minha vida, e aí o demônio vai embora, né? Então, assim, é muito importante a gente ter esse tipo de dinâmica quando a gente tem uma expulsão demoníaca, né? E isso pode acontecer, pessoal. Assim, eu já vi vários, isso já aconteceu várias vezes na minha vida, e eu pedi para Deus, eu queria muito expulsar um demônio, assim, desde os meus 16 anos, que eu pedia para Deus, assim: Deus, por favor, me dá um endemoniadinho aí, que eu quero muito orar pela vida dele para expulsar esse demônio. E um dia, graças a Deus, Deus me deu, e aí depois foi aparecendo vários. E é muito importante, sabe? Eu falei para vocês, uma das ações do inimigo é o medo, né? E ele quer que você tenha medo, né? Ele quer que você tenha medo, mas você precisa entender que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Então é muito importante, nós não devemos ter medo dos demônios, não devemos ter medo, né? É muito importante. Lá em 1 João 4:4 diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, né? Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então é muito importante você ter
essa noção na sua vida. Não tenha medo. Se você quer ter medo de alguma coisa, vou falar para você de quem você tem que ter medo. Tenha medo de Deus, porque é Deus que pode te mandar para o inferno. É Deus que pode acabar com a tua vida, né? Então, assim, a gente tem que ter esse medo de Deus, né? É um medo, ao mesmo tempo é um respeito e ao mesmo tempo é um amor, né? É muito esquisito, mas assim, tudo isso, a gente chama isso de temor, né? Temor é amar, respeitar e ter medo, né? Então, assim, a gente tem que ter medo mesmo, né? De Deus. Se você quer ter medo de alguma coisa, tenha medo de Deus, porque só Ele pode acabar com a tua vida e um dia Ele não ter mais misericórdia de você e acabar com a tua vida, né? Então, assim, mas dos demônios e de Satanás, por favor, não tenha medo, mas também não subestime ele e acha que você é o cara e você pode derrotar ele. Você não pode, é só através da autoridade e do poder do nome do Senhor Jesus. Amém? E, para terminar, a gente entende sempre que Romanos 16, 20 diz: em breve Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês, e a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre com você. Então, o que diz esse texto, na verdade, é que um dia Jesus virá e removerá completamente a influência de Satanás e os demônios. Então será revelado o perverso a quem o Senhor Deus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda, segundo a Tessalonicenses 2:8. Né? Então, assim, é isso que a gente precisa entender dos demônios, dos anjos e de Satanás, e espero que vocês possam ter esse conhecimento, que isso não gere dúvidas na sua vida, mas que isso gere um esclarecimento e que isso seja a base para a fé da vida de vocês. Vai lá, mexa aí, Ursinho, Aline, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário em relação ao que a gente estudou agora. Ô, Joel, quando aparece no livro fala, né, vários nomes, Beelzebul, maligno, não sei o quê, e ele fala lá, mestre do ar, como é que fala? Não sei o que Potestade do do ar. ar, né? Não é potestade. Esse texto ele tá lá em Efésios, né? Efésios capítulo 6, quando ele fala da armadura de Deus, ele fala da potestade do ar. Se eu não me engano, Efésios capítulo 6, ele fala sobre a potestade do ar, mas o que, que você tem, o que você tem 2:2. dúvida? Não entendi porque era. É só uma citação que tem, então. É só uma citação que tem, na verdade, é a ideia de que eles vivem nas regiões celestes, né? Então eles não são visíveis para a gente. É uma força espiritual do mal, né? Então assim, as potestades do ar, né? Então assim, é só um termo que se usa para falar deles. Nada de nada E difícil. Lúcifer? Que Lúcifer tem na Bíblia ou não? É algum Então, Cristo? o que a gente entende é que Lúcifer era o nome do anjo antes de virar Satanás. Tá. Tem na Bíblia, assim, mas eu acho que o Gruden, ele não faz menção a isso por não ser o fundamento da questão de anjos, demônios e Satanás, né? Mas tem sim, tem um texto onde fala que Lúcifer era um anjo de luz e que, na verdade, ele caiu e virou Satanás, né? Por isso que ele é o líder dos demônios, que os anjos também, pelo que eu já estudei uma vez, que eles têm castas, né? Eles têm castas, assim, níveis de autoridade, de ação, e aí o Lúcifer era o próprio Satanás. Tá. Porque você falou um negócio de anjo, né? Às vezes, tipo, sei lá, a gente vê diversas coisas de tragédia, né? Tipo, às vezes, meu, caiu o avião, meu, e a pessoa sobreviveu. E às vezes, tipo, tem uma batidinha de carro, a pessoa morre. Eu posso entender que, tipo, o anjo protegeu a pessoa num acidente de avião e, tipo, ela se salvou, sei lá, teve um livramento.
Eu acho que você pode dizer, se você é crente, que Deus enviou os anjos para te proteger. Eu acho que você pode dizer isso, né? Mas, assim, não necessariamente a gente vai categoricamente dizer isso, né? Por Uhum. quê? Porque é invisível, né? Tá. E é invisível, a gente não consegue ver. Pode ser um fato de uma sorte de segurança, sem querer, você não morreu, se existe isso, mas assim, a ideia de que nem sempre você pode categoricamente declarar que foi um anjo que te ajudou, né? Eu não faço isso. Assim, eu acho assim, às vezes eu me livro de alguma coisa e falo, pô, os anjos me ajudaram, né? Mas não é categoricamente essa definição de tudo que foi livramento foi o anjo que fez. Eu Tá. não dependo dessa questão. Isso Porque não vai pelo que eu aumentar ou entendi, diminuir a fé. Ah, pelo que eu entendi, o anjo ele sim, ele pode, vamos dizer assim, nos livrar de alguma coisa, mas o demônio ele não pode de forma alguma, sei lá, influenciar na minha morte. não. Não, ele pode influenciar em você para que você se mate. Tá. Ele pode influenciar na vida de um outro para te matar também num assalto, por exemplo. Você entende? Mas Tá. ele mesmo não pode matar. Isso vai depender do arbítrio e da escolha do ser humano. Tá. O que ele pode fazer é a cabeça das pessoas, entendeu? Assim como a serpente, vamos dizer assim. Isso, ele pode fazer a cabeça das pessoas. O que ele não pode é matar. Então nunca que o demônio vai vir com uma faca e enfiar na minha cabeça, entendeu? Não é o John Wick. Uhum. Eita, filminho violento, mano. Nossa, eu falei pra ele, a próxima você assiste sozinho. Carnificina total, Olha, cara. Coisa de homem, né? Eu achei o máximo. Ô, Joel, Fala aí, Rodrigão. ó, tem umas coisinhas aqui que eu andei anotando, É. e tem umas observações também. Essa da influência, tem um comentário aí para fazer. Eu já ouvi testemunho de uma pessoa que estava no metrô de São Paulo e a todo custo o cara tentou empurrar ele no trilho, assim, né? E notou na hora que era demônio. Tanto que orou. Então é um comentário sobre isso que você falou agora, sobre a influência que ele tem na vida das pessoas, né? É. E, e aí essa pessoa que queria empurrar esse meu amigo no trilho, né, da igreja, inclusive, e esse cara identificou. Aí eu só queria fazer esse comentário aí que realmente acontece. Na verdade, Lá em... No, ah, lá em São Gabriel, né, lá no Amazonas, teve muito caso de suicídio de adolescente, né? E é engraçado, cara, porque o nó da forca é um nó difícil de fazer. E crianças pequenas que conseguiram se livrar do suicídio, eles falaram que alguém invisível ensinou eles a fazer o nó da forca, né? E, tipo, olha isso. então isso é influência mesmo. Eu acho que isso é uma ação do inimigo. O inimigo não pode te matar, mas ele pode te levar a você a se matar, né? Então, assim, eu já ouvi vários relatos de pessoas que o suicídio deu errado e que ouviram vozes para cometerem esse ato, né? É, no Velho Testamento eu fiquei um pouco de dúvida. Eu te chamei essa semana ainda, né? Aí ficou depois um pouquinho agora. Eu lembro que lá tem uma parte em Gênesis 42, Jacó fala assim que ele pede para Deus abençoar o anjo, sabe? Nós não podemos orar diretamente para o anjo, certo? Você explicou agora. Mas a gente pode orar para o anjo. Tipo, aí eu lembrei que às vezes a gente ora que o Senhor acampe os anjos nesse acampamento aqui, né? Que o Senhor acampe seus anjos em volta do carro que eu vou estar indo agora viajar. Esse tipo de oração é certa? Tipo, pode ou tô brisando? Eu acho que tá brisando.
Tipo, quem é mais poderoso, Deus ou os anjos? Você entende? Deus, Para que infinitamente, né? para que eu vou pedir para Deus mandar os anjos se eu estou falando com o próprio cara? Você entende? Então, assim, nesse É, sentido, é que a gente sempre entende que a gente sempre ora para Deus. A gente ora para Deus na autoridade do nome de Jesus. E aí, o que ele quiser fazer, o jeito que ele quiser me proteger, depende dele, não de mim. Entendeu? Porque de certa maneira, e essas, se você falar assim, Deus, acampa seus anjos ao redor de mim, do meu carro, bota um anjo em cada roda, sei lá, você entende? É você tá querendo, tá dando prioridade pro anjo, né? você tá querendo induzir a Deus a fazer uma coisa que, sei lá, se ele não quer, entendeu? Se eu entendo que Deus é muito mais forte, eu não preciso ficar dando dica para Deus. Ô Deus, só fica a dica, tá? Tipo, põe um anjo do lado da minha cadeira aqui para me ajudar. Não precisa, cara. A gente está falando direto com Deus, que é maior do que tudo, né? Nesse sentido. E essas duas passagens, então, é um erro, né? Porque ele fala que abençoe o anjo. Em Oséias 12:4 também fala assim: lutou com o anjo e venceu, que está citando esse lado de Jacó também, em É. Oséias. E aí fala assim: então chorou e pediu que o anjo o abençoasse. Por isso que eu fiquei com aquela dúvida que eu te mandei essa semana. O anjo abençoa ele, sabe, o Jacó. Por isso que eu fiquei na dúvida: era o próprio Jesus Cristo, era Deus ali em forma de pessoa? Aí virou uma interrogação, porque de acordo com o que você explicou agora, tipo, o Jacó fez errado, né? Tipo, ele pediu pro anjo abençoar ele. Não, mas é que Ou é o uma coisa anjo, incerta da é que teoria. naquela oração, naquela luta de Jacó, o anjo estava representando o próprio Deus naquele momento, entendeu? Por isso que Jacó pede para o anjo abençoar Ah, ele, nesse sentido, né? Entendeu? O tinha anjo, ciência que era Deus ali. isso, era a representação de Deus ali na terra. Então, mesmo quando o anjo vem falar com a Maria, é uma representação de Deus através do anjo. E Né? Deus quis que a pessoa enxergasse o anjo e aí o anjo foi visto, né? Mesmo Ló, quando os anjos entram na casa dele para salvar a casa dele de Sodoma e Gomorra, os anjos incorporam fisicamente e o Ló conseguia ver os anjos e as pessoas de Sodoma e Gomorra conseguiam ver o anjo, por isso que eles queriam cometer aquelas coisas esquisitas com o anjo, né? Então, assim, o anjo só pode ser visto se Deus quiser que a gente veja, né? Mas eu acho que Eu tenho uma última. fala aí. É, eu já fui também, eu já vi, né? Na verdade, não de perto, mas eu já vi, por curiosidade, um tempo atrás, essas possessões, né? Não porque isso que eu achava legal, mas é curiosidade. Eu notei que algumas igrejas, esses pastores, eles têm essa autoridade de chamar o demônio para incorporar a pessoa. Por exemplo, tem cultos em igrejas que eles chamam de sessão de descarrego. Então, isso é possível? O cara incentiva o demônio, ele tem esse poder de chamar o demônio para entrar no corpo da pessoa, Hum, para manifestar, para depois ele não, expulsar. Isso acontece? o que acontece é que lá em Coríntios 9 também fala sobre os dons do Espírito, né? E dos dons do Espírito, tem algumas pessoas que têm o discernimento dos espíritos, que conseguem ver o demônio dentro das pessoas, né? E aí a questão é o seguinte, eu acho que alguns desses pastores, eles não chamam o demônio para entrar nas pessoas, mas eles pedem para o demônio que está lá dentro se manifestar, entendeu? É como se tivesse um bicho escondido lá dentro e eles pedem para se manifestar. Eu acho que isso é possível, né? Para descobrir quem é, para poder expulsar. É nesse sentido. Fala, Mexinha. Entendi. Tem até uns nomes que eles dão para os demônios, não tem? Tem nome, cara. Os demônios têm nome também. Tem nome. E eles ficam procurando uma ideia com o demônio lá, fica perguntando onde ele é, o que ele fez, não sei o quê, desde quando ele tá lá. É. Então, assim, na verdade, na televisão eles usam isso porque isso causa visibilidade, né? Eles fazem isso para criar visibilidade, para que as pessoas queiram ver. Assim como você teve curiosidade de ver,
outros milhões de pessoas tiveram curiosidade de ver também e foram assistir. E, Isso, de repente, eles usam essa estratégia para que a pessoa conheça o Senhor Jesus. Não acho que seja a melhor estratégia do mundo para alcançar uma alma, né? Mas, através do medo, muitas pessoas têm entrado na igreja e têm tido a oportunidade de conhecer Jesus, né? Para mim, isso não é uma estratégia saudável de alcançar as pessoas. E uma coisa que eu acho legal você repetir, que eu vi essa aula com você lá em Vila. Você falou o detalhe do filme de terror, que não é bom, porque o filme de terror instiga o nosso medo, e o medo é uma coisa que o diabo quer que a gente tenha forte na gente. Então, pra gente ter essa consciência, se a gente quer alimentar nosso medo. E aí, aquele dia você me fez pensar, e faz muito sim. Esses dias eu tava na sala, meu pai tava passando o canal assim, aí tava lá um negócio de terror assim, e eu já falei, eu não vou ver não. Aí eu levantei e me retirei, assim, porque eu lembrei exatamente quando você falou, de alimentar o medo, sabe? Eu acho que é uma observação também importante. Na verdade, eu acho que os filmes de terror, principalmente para os adolescentes, eles fazem com que o demônio se torne um cara muito forte, entendeu? Isso é uma coisa boa para o demônio, né? Então, assim, quanto mais a gente entender que ele não tem poder, que o poder dele é incomparável em relação a Deus, sabe esses filmes de exorcista, você vê o exorcista, né? Aí você vê o diabo fazendo o escambau ali, gruda na parede, levanta as pessoas, joga elas no armário, entendeu? Então, tipo assim, cara, é incomparável o poder de Deus com o poder do diabo. Então, assim, a gente não deveria ter medo, mas esses filmes, eles servem, sim, para que as pessoas fiquem com medo dessas coisas. E aí, através do medo, eu não sou muito dessa linha, mas, assim, tem gente que chama isso de portas, né? Você abre uma brecha, uma porta, você abre um ponto de legalidade para que o inimigo entre e faça bagunça na sua vida, né? Então, assim, isso é um medo, né? Então, é bom entender isso. Uma questão legal que uma adolescente da nossa igreja fez essa pergunta, olha essa, Meixa, presta atenção nessa pergunta que a menina fez. A menina falou assim, se os demônios podem possuir as pessoas, os anjos também podem possuir as pessoas? Se são espírito, né? E aí? Mas aí eu acho que os anjos, eles não fazem porque isso seria desobediência, né? Isso, Aline, perfeito. Tipo, os anjos, se eles são anjos, eles vão sempre fazer aquilo que é vontade de Deus, né? E Deus não entra possuindo e rebentando a porta do coração da gente para entrar e dominar as nossas vidas, né? Então, a vontade de Deus nunca foi essa. A vontade de Deus, ele é um Deus cavalheiro, ele bate na porta, se você abrir a porta, ele vai entrar, né? Então, assim, por que que os anjos iriam arrombar a porta do coração de alguém, né? Só quem faz isso é o demônio, porque eles não fazem a vontade de Deus, né? Então, essa é a resposta. Se alguém fizer essa pergunta para vocês, essa é a resposta. Uma dúvida que eu tenho quando a pessoa ela é possuída, quando ela está ali já que o demônio está se manifestando, ela perde a ciência do que está acontecendo. Muitas vezes, sim. Tá, porque aí Mas eu já vi gente possuída que conseguia enxergar que nem um filme o negócio acontecendo. Ah, é? É Porque eu já vi acontecendo já. E já me falaram que a pessoa não lembrava do que tinha acontecido. E quando você falou de orar para ela abrir o coração, se entregar, mas se ela não tem ciência daquilo que está acontecendo, na verdade a pessoa que está dirigindo para a expulsão, ela tem que expulsar o demônio para que consiga. Não, o que acontece? Quando você tem uma situação dessa na sua frente, você tem, pela autoridade do nome de Jesus, você fala para o inimigo ficar quieto e você conversa com a pessoa. Por isso que a gente chama pelo nome da pessoa, né? Então, por exemplo, vamos dizer que o nome dele é Marcos. Aí fala, Marcos, fala comigo.
Marcos, você tá aqui? Aí ele de repente, ele vira o olho e fala, não, eu tô aqui, eu tô aqui. Aí você faz umas perguntas para você identificar que é realmente o Marcos, né? Umas perguntas básicas. E aí você conversa com a pessoa. Você conversa com a pessoa. Porque se essa pessoa, ela não quiser que o inimigo saia, se essa pessoa não quiser ter Jesus no coração, o inimigo não vai sair, entendeu? Mesmo a gente tendo autoridade para falar Sim, para a ele gente sair. pode até expulsar ele para ele sair, mas o negócio vai voltar, entendeu? Entendi. Ele vai voltar, porque a casa vazia, ele vai voltar, né? Então eu entendo isso. Então sempre que eu estou numa situação dessa, eu preciso conversar com a pessoa que está endemoniada. E aí essa pessoa vai me ajudar. Eu vou ajudar essa pessoa a se livrar desse demônio e pela autoridade do nome de Jesus, a minha oração pode expulsar ele e mandar ele embora, entendeu? Entendi. Uma É, coisa que eu vi que você falou lá de uma experiência de Diadema, que o pastor falou, você está em pecado, então sai e pede perdão. isso. Eu já ouvi falar também, pessoas que falaram que se a pessoa está em pecado e encosta na pessoa que está endemoniada, o demônio passa para ela. Não sei se é Não, verdade. não, não, não. Eu acho que não tem essa questão assim, não é uma gripe tão forte assim. Eu acho que, assim, não sei, de repente, não sei, pode acontecer, mas assim, eu não acredito que isso seja real, porque a gente ora com imposição de mãos mesmo, né? E ninguém é super perfeito. E não é porque foi super perfeito imperfeito que o demônio passa para dentro da pessoa, né? Eu acho que acho que é uma situação que não acho tão real assim. Eu assisti um filme chamado Possuídos, que os caras encostavam um no outro e o demônio ia passando de uma pessoa para outra, assim. Eu já vi esse filme já. Não foi do filme que eu vi, não. Aliás, faz tempo que eu não vejo filme. Era um filme do Denzel Washington até. Chamava Possuído. Então o cara tava atrás do demônio e aí o demônio ficava passando de pessoa em pessoa, então ele não conseguia pegar o bicho, né? Era muito engraçado. Não sei nem como Mas, que ele ia prender o bicho. por exemplo, se acontece algo assim, eu estou sozinho, ah, pelo poder de Jesus, eu consigo também fazer, né, vamos dizer assim, expulsar sozinho, ou é algo que é recomendável, tipo, ter mais uma pessoa sempre? Não, você consegue. Eu acho assim que Deus nunca vai dar uma aprovação que você não consiga suportar. Mas é perigoso você ficar orgulhoso e falar assim, não, deixa comigo que eu resolvo isso sozinho, entendeu? Então, assim, nessa questão é perigoso. Eu não aconselho nunca fazer sozinho. Sempre pelo menos 3, assim, 2 ou 3, porque às vezes tem que segurar a pessoa para ela não se machucar também, né? Então, assim, eu já tive situações onde eu tive que segurar o cara porque eu era o mais forte, eu segurava o cara e outras 2 pessoas oravam pela pessoa, sendo que uma delas estava conduzindo as orações e conversando com a pessoa, né? Então, assim, já tive situações dessas, assim. Não é bom, assim. Eu já vi também situações onde a minha tia de Campinas, ela falou assim, que o possuído parecia muito violento, né? E eram 2 mulheres, e era um cara que estava possuído. E ele orava assim: você não tem autoridade para encostar na gente. Você não pode encostar na gente. Aí o bicho não conseguia fazer nada contra ela, nem encostar nela, né? Mas assim, eu assim, algumas situações eu segurei a pessoa que era para ela não se machucar, né? Porque ela ficava se debatendo e tal assim. Aí eu segurava a pessoa para ela não se machucar, mas Entendi. assim, nesse sentido, né? Outra coisa que eu tenho uma dúvida é, por exemplo, quando a gente fala, né, que tem macumba, essas coisas, e as pessoas acham que são espíritos e a gente sabe que, na verdade, são demônios. Sim. E quando as pessoas falam, nossa, mas né, você não tem medo de macumba, de fazer uma macumba, não fizeram uma macumba? Mas eu, assim, eu entendo que a gente, né, como a gente crê em Deus e a gente segue, obediente, a gente não precisa ter medo de macumbas porque ele nos protege.
É isso mesmo. Sim, tá certíssimo, tá certíssimo. Agora, por exemplo, eu já vi casos onde, por exemplo, lembra aquela situação que o pastor chutou a santa? Eu já vi um caso de um pastor que foi chutar um trabalho de macumba na rua. E quando ele chutou aquilo ali, a perna dele paralisou, né? E o que me falaram nessa situação é que o cara foi com orgulho e com pretensionismo, achando que ele era forte e que ele tinha toda a autoridade no nome de Jesus, mas a autoridade dele mesmo, e foi querer mexer com um negócio que era espiritual. E aí aquilo acabou causando um mal para o pé dele. Ele parece que ficou um tempão ali mal com o pé até voltar ao normal, né? Então, assim, isso pode acontecer? Eu acho que pode, né? A gente vê o caso de Zacarias, por exemplo, quando falou que Isabel estava grávida, ele riu e aí ele ficou mudo até o filho nascer, né? Então, assim, tipo, causas por conta do pecado, mas eu considero isso mais, assim, consequência de um pecado de orgulho do que propriamente de um de um pecado, de uma ação do inimigo entrando na vida do crente, né? Outra coisa, será que o inimigo pode entrar no coração de um crente? Eu não acho, a não ser que a pessoa esteja desviada ou a pessoa nunca teve uma experiência real de entrega da sua vida para com Deus. Então, assim, nesses casos eu acho que pode entrar. É um crente nominal, por exemplo, um crente não praticante, que não vive direito à vida cristã e está toda hora pecando e continua longe de Deus, assim, eu acho que essa pessoa, por mais que ela vá na igreja, ela tem a capacidade de ser possuída. Mas um crente de verdade, lavado pelo sangue de Jesus, entregou sua vida para Jesus, pede perdão dos seus pecados, eu acho que essa pessoa não pode ser possuída por demônio. Essa, pelo menos, é meu entendimento. E maldição existe? Porque uma vez a gente na saúde, o pastor, um dos pastores lá, o Ricardo, ele falou que maldição não existe. Depende Não de existe. como você entende maldição, né? Então, assim, eu acho que depende de como você. É que essa tal da maldição hereditária é um negócio muito polêmico dentre os pastores, né? Mas, por exemplo, eu considero que é uma questão de educação. Você, por exemplo, uma pessoa foi criada de uma forma muito violenta. Aí acaba que ela se torna uma pessoa violenta. E ela gera essa violência em casa e o filho dessa pessoa também se torna uma pessoa violenta. Assim, nesse caso, a maldição se torna algo hereditário, mas por conta, entendeu? Do convívio e do meio que levou essa pessoa a ser assim, né? Agora, essa tal da maldição hereditária que eles falam na batalha espiritual, que é, sabe, os demônios vão passando de geração em geração, isso não acredito também não. Depende da forma como que você enxerga essa tal da maldição, né? É que tem um negócio na minha família que é muito, muito doido, assim. Da família da minha avó, desde a bisavó dela, sempre morria o segundo filho, depois de nascido, tipo bebezinho. Então, assim, não, tataravó, né? Morreu a segunda filha, aí da minha bisavó morreu o segundo filho, aí da minha avó morreu o segundo filho, e dos filhos da minha avó, todos perderam o segundo filho. Então, a minha tia Beth perdeu o segundo filho, o meu tio Rubens perdeu o segundo filho, minha mãe perdeu o segundo filho, né, por causa do meu pai. E aí, o último, a última dos irmãos que teve o segundo filho, quando a minha tia estava grávida, que aí minha avó já tinha sido convertida e minha mãe também, elas comentaram isso com a pastora, e a pastora falou: não, não era nem a pastora, era um outro pastor, que agora não lembro quem era na igreja na época. Ele falou: não, vou orar, né, pela sua cunhada, vou orar pela criança, né, que ela vai nascer e vai ficar tudo bem com ela. E aí eles oraram por ela, e meu primo nasceu e
super bem, né? Então ele não morreu, né? Que era o seu filho, que pela tradição, né? Eles tinham medo que ele morresse também. Entendi. Então eu falei, nossa, é muita coincidência todo segundo filho morrer já de tanto tempo, né? Bom, em todo caso, a gente ora por todos os filhos, né? Mas assim, a gente ora pela tua família e assim, a gente não baseia muito nessa tal da maldição hereditária, mas assim, você já é lavada pelo sangue de Jesus. Isso não tem como ter influência na tua vida, né? Porque você eles não eram convertidos, né? então você já é um outro caso, você já quebrou essa corrente aí, não existe mais na sua vida, não tem nem como existir. Amarrado. Amarrado. Joel, eu tenho um amigo meu que se afastou da igreja há um tempo e a gente estava numa pegada boa antes, né? Quando a gente viajava junto, eu ficava muito com a família dele e quando a gente falava de Jesus e de experiências, um dia ele contou que a mãe dele mexia com candomblé e ele sempre enxergava desde criança uma mula sem cabeça na sala dele, assim, tipo, uma coisa inexplicável que ele não sabia explicar. E ele mesmo, assim, eu acho que é porque minha mãe mexia com essas coisas, mas eu não sei porque às vezes eu vejo isso ainda. Aí aquele dia eu nem consegui dormir no apartamento dele lá, pensando nessa, é, pensando que ia ver um negócio desse. Mas eu fiquei na dúvida também, tipo, essas coisas de mexer a família, a Aline me lembrou de negócio, né? Tem coisas que vira hereditário, mesmo o cara indo pra igreja, ou quer dizer que o meu amigo não estava 100% lavado? Ter esse tipo de brecha, né? Dele ver. Sim, sim. Mas assim, Ele não aceita. pessoas que viveram esse mundo espiritual maluco aí de satanismo, de espiritismo, essas pessoas têm mais facilidade de enxergar essas coisas, né? Por conta do que elas mexiam antes, né? Então, assim, eu acho que pessoas que foram bruxos, bruxas, essas coisas assim, que mexiam muito com essa área espiritual, eles conseguem enxergar mais essas questões, né? O meu primo, o Teófilo, ele fala, né, que tem gente na igreja dele que já mexeu muito com isso, essas pessoas, elas sabem lidar melhor com a batalha espiritual, né? Porque elas têm uma outra visão desse aspecto, dessa situação aí, né? Vou fazer Mas minha última pergunta, então. ah, A minha mãe, ela não é da igreja, meu pai também não. Já foram. hum, Eles não vão mais. E a minha mãe, ela adora bruxinhas. É uma paixão estranha. Bruxinhas, né? E ela compra essas coisas. E deixa no quarto dela lá porque ela acha bonitinho. Eu nem gosto de olhar, cara. Tipo, e algumas ela compra até em brechó, assim. E aí, pergunto, objetos podem vir carregados de coisas ruins? Espíritos, tipo, eu já cheguei a orar por esses negócios no quarto. Senhor, se tiver alguma coisa aqui, que o senhor possa limpar, minha mãe não conhece, que o senhor, né? Isso é possível? Objetos, não vai eu, saber se essa era um bruxo, sei lá. eu desconheço da questão de ter a presença maligna através de objetos, né? Eu desconheço essa ideia, mas assim, a gente tem a cultura oriental, ela é muito bizarra nessa questão daqueles tem negócio de madeira, umas casinhas de madeira que eles põem comida, não sei o que, para os ancestrais, tal, assim também, né? Quando a gente trabalha a questão da batalha espiritual, eles falam para acabar com esses negocinhos aí, né? Mas se a gente chegar numa pessoa que olha isso com bons olhos, e a gente chegar expulsando os demônios, chutando e queimando as coisas, o que a gente está fazendo é criando barreira para essa pessoa conhecer a Jesus, entendeu? Então, assim, eu faço vista grossa, porque eu prefiro
manter o meu bom relacionamento com a pessoa do que ficar colocando convicções não muito reais, subjetivas em relação a essas coisinhas. Eu acho que essas coisinhas não vão me afastar da pessoa. Eu não quero que me afaste da pessoa, entendeu? Então, assim, procura não criar caso em relação a isso, mas Nunca falei nada, porque eu você não vai imaginei ficar isso. dando de presente para ela umas bruxinhas que você encontrou por aí, né? Entendeu? Então, nesse sentido, faz vista grossa, mas assim, não fica se apegando a essas coisas, né? Só isso. Tá bom. Compartilhamento só meu aqui. Uma Vai lá, coisa Aline. que é muito real mesmo, que eu não sei, meu irmão mais novo também, a gente já teve algumas vezes, que sentir a opressão, né? Ah, sim. Então, Não, isso tem mesmo. ele nunca sentiu. Então, eu lembro uma vez conversando com ele, eu falei, sério? Que incrível, né? Para mim, como isso acontecia, com meu irmão mais novo também, que a gente conversa bastante, ele também sentia, e minha mãe falava que também, quando ela era mais nova, isso acontecia bastante. Então, a gente acabou aprendendo a lidar com isso, né? Sim. Então, eu lembro, ainda às vezes acontece, mas é menos, acontecia mais quando eu era mais nova, de eu estar sonhando, dormindo, mas você sente que você está meio acordada, e aí você sente alguma coisa, assim, o que eu sentia muito era me empurrando para dentro da cama, e isso eu sentia o meu corpo Eu comigo também, igualzinho. entrando, e você sente aquele negócio gelado. Pescoço. E você sente que aquilo é ruim. E é assim, toda vez que acontecia, eu lembro que começava a orar no meu sonho, na cabeça, porque eu não conseguia falar. Então eu começava a orar, e aí naquilo eu conseguia me libertar e acordar. Então isso acontecia. Hoje é mais difícil, mas quando acontece, sempre eu oro. E eu lembro que quando eu era mais nova, que eu estava afastada, que quando isso aconteceu, eu tentava orar e eu sentia meio que como se estivesse me julgando. Eu falava, mas você não tá podendo, sabe, assim, orar para se defender, porque você não tá com uma imagem boa. E aí aquilo eu falava, nossa, é verdade, eu tive muito mais dificuldade para poder me libertar, porque eu sabia que eu estava errada. Então é um negócio muito impressionante, assim, Meio sabe? maluco. Comigo aconteceu após a confissão de um pecado, que foi difícil de eu falar num lugar de... Eu fui num seminário assim de restauração, e aí Deus me tocou e eu confessei um pecado muito íntimo, assim. E aí quando eu fui dormir, eu senti isso aí, que a Aline tá falando. Cheguei a bater na parede, assim, e o cara que tava dormindo comigo no chão, ele nem ouvia eu chamar ele, assim, fazendo barulho com a parede. E aí eu tive que chamar uma tia lá na hora para explicar se estava louco, se eu estava inventando. Ela falou assim, não, isso aconteceu mesmo. Né, que eu sentia claramente o toque assim Tocando. aqui. E aí foi que ela me falou que é opressão também. Tem mesmo. Não, tem mesmo, Uma pessoal. Isso vez existe lá, mesmo. Eu já senti opressão, mas não foi assim de uma forma bem física, assim. Era mais uma opressão de um ar ruim, assim, vindo por conta de uma comunidade indígena muito pesada, sabe? Eu senti uma opressão grande, mas não era nada, não chegava a ser físico, era bem assim, de sentir mal mesmo, assim, né? Mas nada. Beleza? Pessoal, eu vou fazer uma oração para a gente terminar essa nossa aula aqui, senão a gente não vai acabar nunca, é só amanhã. 2 horas de live. Vamos orar então. Deus, obrigado, Pai, por essa aula dos anjos, demônios e Satanás. Obrigado porque a gente pode conhecer mais sobre essa questão e pensar melhor sobre isso. Eu oro, Pai, para que esse medo não seja uma porta, Senhor, para que o inimigo possa ganhar nessa batalha espiritual nas nossas vidas, mas que nós possamos confiar no Senhor, que é muito maior do que tudo aquilo que Ele criou. E Deus, nós estamos aqui, somos teus filhos, tuas filhas,
somos lavados pelo sangue de Cristo Jesus e que o Senhor possa estar cobrindo as nossas vidas com a tua proteção, com a tua mão e nos protegendo dessas opressões e da ação do inimigo na nossa vida e principalmente na nossa família também, Pai. Nós pedimos a cobertura do Senhor sobre as nossas famílias, Senhor. Obrigado pela aula de hoje. Que o Senhor continue falando no nosso coração e nos guiando sobre esse tema que é importante, não é essencial, mas é importante para a nossa fé cristã. Te agradecemos e oramos pelos nossos outros integrantes do staff que não puderam entrar hoje, mas que o Senhor possa estar abençoando grandemente a vida deles, que eles possam estar estudando também essa palavra. Te agradecemos tudo isso, pedimos uma noite de descanso, uma boa noite de descanso, que o Senhor revigore as nossas vidas através do descanso da noite. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ô, Joel. Beleza. Aquele primo que o Theo Hayashi sempre fala no YouTube que ele ficava se espelhando, que expulsava demônio, que ele falou assim, eu quero ser que nem meu primo, que expulsa demônio. É você que ele tá falando, né? Sério, eu nunca ouvi. Tem uns vídeos no YouTube que ele comenta, eu queria ser, eu tenho bons primos meus, não sei o que, eu ficava olhando meus primos fazerem aquilo e eu queria pra mim, eu tinha 16 anos, eu queria um dia ser igual, não sei o que. Cara, não lembro. Não, mas eu tenho um outro primo também que é bem forte nessa batalha espiritual também. Talvez seja o outro, mas... Beleza, pessoal. Deus abençoe aí. Tenha uma noite de descanso aí. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau.